primeiro tipo de palco que existiu chama-se arena ou semi-arena. Num período posterior existiu cenas simultâneas ou palcos paralelos durante a Idade Média, que se constituem em 3 palcos colocados um ao lado do outro, representando o inferno, o céu e a terra, ou o purgatório. Então, o público deslocava-se por entre esses palcos para assistir às cenas que aconteciam desses 3 espaços que a gente chama característicos da própria cultura religiosa. Posteriormente veio o palco elisabetano, num momento muito importante da história chamado Renascimento e que tem uma característica bastante específica. Quer dizer, há espectador que fica no plano do chão, sem poltrona e 3 andares que volteiam o próprio espaço de representação. Nesse período também do Renascimento vai surgir talvez o espaço que a gente mais conhece e que vai se caracterizar na quase totalidade dos espaços teatrais de representação, chamado palco italiano, que tem aquilo que se chama de uma relação frontal. O espectador fica exatamente de frente ao palco e normalmente o palco sempre é um pouquinho mais elevado para que a visibilidade e a obra possa ser percebida pela totalidade absoluta da plateia. Não se pode esquecer que existe o espaço da rua. É um espaço de intervenção do conjunto dos atores num logradouro, num espaço público, espaço que se diz ressignificado. Em um determinado momento, aquele lugar foi transformado em um espaço de representação. Não nos esqueçamos que os rituais começaram principalmente nos espaços abertos. O teatro é um documento de cultura. Assim como se escreve os acontecimentos, é possível pela representação trazer esses mesmos acontecimentos mais humanizados. Esperando Godot, de Samuel Beckett. 2 vagabundos esperam Godot, mas nada acontece. Ninguém chega, ninguém parte. E Godot nunca virá. Delicioso lugar. Vamos embora. Não podemos. Por quê? Estamos esperando Godot. Samuel Beckett, um dos mais importantes dramaturgos da história do teatro, em 1953 escreve um texto chamado Esperando Godot. E esse texto é escrito exatamente depois que ele vê as bombas jogadas pelos norte-americanos caindo em Nagasaki e Hiroshima. Ele diz e pensa, neste mundo pouco há a se fazer. E a partir desse momento ele repetiu permanentemente o mesmo pensamento, que diz o seguinte: eu não tenho absolutamente nada a dizer, mas apenas eu sei como fazê-lo. E aí, professor? Vamos fazer teatro? O teatro, para ser desenvolvido, precisa tocar o estudante, tocar o aluno e tocá-lo em relação com o próprio professor que vai desenvolver esta linguagem. Então, ao mesmo tempo que ele se depura, que ele se autoconhece, que ele é provocado no sentido de ter uma percepção de si pela linguagem teatral, ele pode também depurar o seu senso estético na medida em que pode ser desenvolvido um espetáculo. Então ele se depura como ser humano e como um espectador, como um fazedor de teatro. O teatro, ele pode transformar a escola em uma festa significativa em que um sujeito que incita os outros a uma participação e principalmente a uma reconsideração de si mesmo em um contexto que dificilmente ele é requisitado por outros instrumentos mais tradicionais. Na escola, o professor e os estudantes são sujeitos absolutos de um processo de aprendizagem. Talvez aquilo que em conjunto eles tenham a dizer, ninguém mais possa fazê-lo.